nosso equilíbrio aqui do ponto material. Qual que é a condição necessária para que um ponto material esteja em equilíbrio? Então, a única condição vai ser que a força resultante sobre esse ponto material vai ser zero. No nosso caso aqui, o objetivo agora é analisar o equilíbrio estático de um ponto material. Então, vou ter forças aplicadas sobre esse ponto, né? De alguma forma, o exercício enunciado vai deixar subentendido ou vai falar na nossa cara que ele está em equilíbrio. E uma dessas forças a gente vai ter que encontrar, ou duas, e ele vai dar dado suficiente para isso, né? E o clássico desses exercícios é o objeto pendurado por cordas e encontrar o valor da tração dessas cordas, que é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai ter um enunciado com exercício e vamos resolver esse exercício de três maneiras diferentes, usando três métodos diferentes. Ok? Então o exercício é esse aqui. Ó. Um bloco de peso igual a 20 newtons é preso por dois cabos, como aqui na figura. Determine, nesse caso, o módulo da tração do cabo 1 e da tração do cabo 2. Né? O que ele dá de dado aqui nesse exercício? O seno de 30, que é igual ao cosseno de 60, que nós vamos usar meio. O cosseno de 30, que vai ser igual ao seno de 60, que a gente vai usar 0,85. Né? Então, são três forças aplicadas aqui nesse bloco. O peso, que é o seu valor, vale 20 newtons, e duas trações, que eu preciso descobrir qual é o valor dessas trações. Primeiro método aqui, método da decomposição. Ele é um método trabalhoso, mas dá para aplicar em qualquer situação desse tipo de problema. Então, o que acontece? Ó? A tração 1 e a tração 2, elas são oblíquas em relação ao nosso sistema de referência, x e y, né? Diferente do peso, que só está na vertical, só está na direção y. Então, o que eu faço no método da decomposição? Como o próprio nome já disse, a gente vai decompor esses vetores, essas forças oblíquas, né, numa componente x e y. E aqui eu já peguei, né, o T1y, que poderia estar aqui, né, nessa origem das três forças, e coloquei aqui já com a intenção de fechar nosso triângulo retângulo. Né? O ângulo de 60 graus está aqui. Mesma coisa aqui, vamos decompor o T2 em T2x e T2y. Está aqui o ângulo de 30 graus. Aí a gente analisa agora só com as suas componentes, os que são oblíquos, o equilíbrio só na horizontal, né, que só tem duas forças, e eu posso afirmar, se ele está em equilíbrio, que o T1x é igual a T2x, e na vertical, onde tem três forças, T1y, T2y vertical para cima, peso vertical para baixo. Por isso que o T1y mais o T2y vai ser igual ao peso. Então está ali as equações do equilíbrio. Vou encontrar a relação entre as componentes e a tração, né, da sua respectiva tração, né, de cada corda. Então, ter um x aqui, por exemplo, é o cateto que está do ladinho dos 60 graus, é adjacente esse ângulo de 60. Então, ter um x, né, o cosseno de 60, seria o cateto adjacente, tem um x sobre a hipotenusa, e o T1x vai ficar T1 cosseno de 60. Análogo a isso ao T1y, né, só que é o cateto oposto, então ele vai depender do seno e do T1, que é a hipotenusa. Faço a mesma coisa para o T2. T2x é T2 cosseno de 30, aqui o ângulo de 30 graus adjacente ao T2x. T2y é o T2 seno de 30, olha só o T2y, cateto oposto, né, ao ângulo de 30 graus. Fazendo isso, eu vou substituir aqui nas duas equações do equilíbrio, né, T1x e T2x, os T1y com o peso e chega nessas duas equações aqui. Ó. Vou trocar os valores, né, do que eu tenho, que são os senos e cossenos e o peso, e chega nessas duas equações, né, que dá para a gente ter um sisteminha para resolver. Vamos resolver esse sistema. Ó. Isolar o T1 na primeira equação. Ó, o 0,5 está multiplicando, ele passa dividindo. E o T1 vai ser 1,7 T2. Guarda essa equação. Substitui aqui ó, no lugar desse T1 da segunda equação. Então, 1,7 T2, que era o T1, vezes 0,85 mais 0,5 T2 é igual a 20. Vamos resolvendo as contas aqui, ó, e chegamos a T2 igual a 10,2 newtons. E esse valor eu vou trocar naquela equação que eu isolei lá do T1. Vou trocar esse T2 aqui, ó,
E o T1 vai ficar 1,7 vezes 10,2, que é 17,4 newtons. Então você percebe que o método da decomposição ele é trabalhoso, né? Ele não é complicado, fazendo devagar, mas ele é bem trabalhosinho. Vamos ver o outro agora. Método do polígono. Esse é mais simples. O que acontece? Tem lá as trações T1, T2 e o peso. Aí eu vou pegar esses três vetores aqui e vou desenhar de maneira que os três vão formar um polígono. Mas a única coisa que eu posso errar, e tem que ficar bem esperto em relação a isso, é onde estão os ângulos, né? Então você analisa a figura inicial do exercício, verifica, né, o teu triângulo e percebe que o ângulo de 60 graus vai ficar nessa posição e aqui o de 30 graus. Aí o que eu faço? Uso as relações trigonométricas e relaciono o peso, o ângulo, né, e as trações. Aqui o seno de 30, está aqui o 30 graus, ele é o cateto oposto, que é o T2, dividido pela hipotenusa, que é o peso, né? Passa o peso multiplicando, tenho o peso igual, ou a T2 igual a 10 newtons. Mesma coisa para o T1. O cosseno de 30, eu estou usando só o 30 graus, poderia usar o 60 também. O cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é o T1, dividido pela hipotenusa, que é o peso. Passa o peso multiplicando, o T1 fica igual a P vezes cosseno de 30. 20 vezes 0,85, que é 17 newtons. Então o método do polígono é bem mais simples, só não pode errar o ângulo aqui. E o terceiro método é o teorema de Lamy. Vamos dar uma olhada nele antes de resolver o exercício. Ó. Ele pode ser usado quando o ponto material está sob a ação de três forças que são concorrentes e coplanares. Aqui, por exemplo, ó. Então tem a força 1, aqui tem um ângulo alfa, a força 2 com um ângulo beta, força 3 e um ângulo gama. Esses ângulos são opostos a cada uma das forças. E, deduzido aqui a partir da lei dos cossenos, a gente chega ao teorema de Lamy, que relaciona as forças e esses ângulos. Então aqui a força 1 vai ser dividido pelo seno do ângulo que está do outro lado, oposto à força 1. A força 2, né, é igual, vai ser dividido pelo seno do ângulo que está oposto à força 2, que é o seno de beta, vai ser igual à força 3, né, sobre o seno de gama e assim por diante. Então existe uma relação de proporcionalidade entre os valores das forças e os ângulos e os senos dos ângulos opostos de cada força. Isso vem da lei dos senos. Vamos usar esse problema para atacar lá o nosso, né, usar o teorema de Lamy e resolver o nosso probleminha. Né? Tá aqui, ó. Bom, desenho as forças novamente, tração 1, tração 2 e peso. Aí o objetivo é descobrir os ângulos opostos a cada uma das forças. Do peso está tranquilo, aqui é 90 graus, né? 60 mais 30 dá 90. Para fechar o 180, tem que ser outro 90. Agora aqui, ó, para descobrir os outros ângulos, eu vou fechar um triângulo desse lado e um desse aqui. Aí eu vou dar uma caminhada nesse triângulo. Daqui até aqui é 30. Para chegar a 90, falta 60 graus. Esse aqui já é 90, tranquilo. 90 mais 60 dá 150. Para fechar a soma dos ângulos internos aqui de 180, falta 30. Mesma coisa aqui, ó. 60 para chegar no 90 é 30. Aqui é 90 graus. 90 mais 30 é 120. Para completar os 180, faltam 60. Só que eu quero esse ângulo inteiro aqui, não quero só esse pedacinho, né? Mas aqui é 90 graus. Então 90 mais 30 vai ficar o 120. Né? Então o T1 vai ficar sobre o seno do ângulo que está oposto a ele, que é o 120. Vamos ver o T2 aqui. Ó. Daqui até aqui é 60. Para chegar no 90, né? Falta... Desculpa, para chegar para somando com esse 90 graus que já está ali, ele vai dar 150. Então o T2 é sobre o seno de 150. Esse seno de 120 e 150 é o seguinte. Né? O seno de um ângulo obtuso, que é maior que 90 e menor que 180, ele é igual ao seno do seu suplementar. Então, o seno de 120 é igual ao seno de quanto falta para chegar no 180. Vai ser igual ao seno de 60. O de 150 é a mesma coisa. Né? Mas vamos calcular aqui ó, o peso sobre o seno de 90. O seno de 90 vale 1, o peso é 20. Tem 1 sobre o seno de 120, que é igual ao seno de 60. Que o enunciado sugeriu 0,85. Calculando aqui, o T1 tem 17 newtons, parecido com os outros métodos. 150, ó, mesmo esquema. Quanto falta para chegar no 180? Faltam 30 graus. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30.
peso sobre seno 90 é T2 sobre 150. Eu poderia usar o T1 sobre seno de 120 igual a T2 sobre seno de 150 também, mesma coisa. Mas aqui ele fica mais fácil. Peso igual a 20, seno de 90 igual a 1, seno de 150 é o mesmo seno de 30, 0,5. Vou passar multiplicando o meio e o T2 fica igual a 10 newtons. Tá certo? Quando usar um, quando usar o outro, depende do enunciado. Né? Às vezes o método de decomposição, dependendo do exercício, pode ser mais fácil. O do polígono também, o teorema de Lamy também. Né? Vai de treinar resolvendo exercício e tirando as dúvidas quando elas surgiram. Ok? Valeu, gente. Brigadão. Até mais.